Vocês já pararam para imaginar o quanto a arte é importante nas nossas vidas? A arte está em tudo, ela nos emociona, nos faz sorrir, chorar, e a arte é tão presente que quando a gente assiste uma série, um filme, lemos um livro, aquele personagem parece que preenche algum espaço na nossa vida. E na vida real, nós acabamos até às vezes a confundir o personagem com o ator que faz a história, de tão chocante e tão impactante que a arte é nas nossas vidas. E para iniciarmos o canal que se chama Nós, que é o canal onde nós estamos aqui hoje, nós iremos falar sobre a série La Casa de Papel. Nós iremos falar sobre os sentimentos que envolvem essa série e por que essa série se tornou tão importante. E como eu fiquei sabendo hoje, através de um dos nossos participantes, o Silvio, inclusive que no Brasil essa série se tornou ainda mais impactante, apesar de ter tomado conta do mundo inteiro, aqui no Brasil gerou um maior impacto. E é sobre tudo isso que iremos retratar nesse debate de hoje e eu convido vocês a assistirem e nos acompanharem. Mas antes, gente, vai lá, deixa o seu like, inscreva-se no canal, porque todo dia 1º de cada mês nós teremos um assunto importante e sério para poder ser retratado aqui. Vamos começar então, pessoal, esse debate? Alguém gostaria de iniciar falando sobre algum sentimento? Aliás, alguém não. Eu já vou escolher aqui, se possível, um sentimento que bate muito na série, que talvez chama muita atenção, é a questão sexual na série. E eu gostaria de iniciar o debate convidando o psicólogo Edson para poder retratar para a gente a importância e o impacto dessas cenas mais acaloradas na série. Poderia nos dar essa honra? Com certeza, gente. Olá a todos. É interessante porque o sexo ele é uma energia muito vital, né? Assim como todas as outras emoções que são inerentes ao ser humano, medo, raiva, é impossível não sentir. O sexo é um sentimento que ele é muito evitado por muitas pessoas. Por quê? Porque quando você entra em contato com a sexualidade, você começa a entrar em contato com um lado sombrio seu, que você muitas vezes quer evitar. É por isso que muita gente evita de se apaixonar, foge de relacionamentos, porque ela acaba encontrando com essas questões não resolvidas na infância, na adolescência, algum trauma, e ele acaba sendo desencadeado através do sexo. E tem uma cena que é muito importante, quando você estuda a história de Tóquio, que é uma das personagens que eu mais gosto, me chama a atenção, eu costumo dizer que ela é até meu ratinho de laboratório, porque eu fiquei analisando ela o tempo inteiro, mas a Tóquio, quando você estuda toda a história, o que acontece? Ela já se apresenta como aquela que perde o namorado, né, perde o amor da vida através de um assassinato, do assalto. Depois ela se sente traída pela mãe, uma vez que a mãe prepara toda uma situação com os policiais. Então a Tóquio ela busca o tempo inteiro um lugar de pertencimento. E ela começa a ter vivenciar os conflitos dela, da traição, e tem uma cena que me chama muito a atenção, quando ela está em um momento, né, transando com o Rio, e quando ela chega ao orgasmo, ela começa a chorar, e pôr para fora, falar, né, verbalizar, ou melhor, dar nome à angústia dela. Isso me chamou muito a atenção, só mostrando como ter o contato com a sexualidade nos faz entrar em contato com esse nosso lado que nos causa dor. Isso foi uma coisa que chamou muito a atenção. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, porque você relata essa cena em que ela realmente chora após o ato sexual com o Rio, e tem alguma explicação da pessoa chorar após um ato sexual? E na personagem da Tóquio, isso gera algum trauma que ela tem, alguma coisa assim que você conseguiu perceber na personagem, além disso que já foi dito, mas o fato dela chorar logo após o ato, teve algum significado para você? Sim, na verdade ela entra em contato com essas questões delas que são conflitos, né? Freud dizia, por exemplo, que a angústia é aquilo que eu não sei dar nome. Quando eu não consigo verbalizar aquilo que eu estou sentindo, isso gera uma angústia muito maior. E é ali que ela começa a sentir a culpa, ela começa a sentir o quanto ela não pôde estar presente, tanto que ela até fala, né, sobre a morte da mãe, que ela não pôde estar lá do lado dela, e você vê que o tempo inteiro ela busca esse local de pertencimento. Quando o que mais marcou e prendeu a Tóquio foi quando o professor disse para ela, olha, eu quero ser seu anjo da guarda. Ali ela falou, opa, quero ser pertencida. E existe um momento que ela também fala isso para ele, né? Agora eu quero ser o seu anjo. Ela busca o tempo inteiro ser pertencida. Então, naquele momento onde ela chora, é porque ela entra em contato com essa emoção, onde ela fala assim, olha, eu não pude estar do lado deles. Eu não pude fazer aquilo que eu queria,
que é ter um local de pertencimento. Sim, a Tóquio ela é uma personagem que eu vou falar que ela me gera um certo incômodo, porque eu acho que ela é uma pessoa explosiva e parece que ela não... dá a sensação que ela não raciocina muito para poder ter os atos dela, e essa explosão dela acaba gerando problemas, mas eu também já ouvi aqui opiniões em que os problemas acabam dando uma trama mais interessante na história, mas em contrapartida tem uma personagem que eu adoro muito e que para mim ela é toda amor, que é a Nairobi. Eu acho muito interessante a proteção que ela dá para os reféns, a proteção que ela dá para o grupo. E sobre o amor, que é um sentimento que fala muito, será que teria alguém aqui no grupo que gostaria de falar, que se emociona também com isso? Cris. Oi, gente, tudo bom? É o seguinte, o Ed estava comentando referente sobre sexo e a gente realmente tem medo. Tanto que tem pessoas que falam, né, eu transo sem sentimento algum, mas eu ainda acho que é difícil. Mas conheço pessoas que fazem isso, mas o amor não tem como. E o caso dela, por ter chorado, acho que tem um pouco disso também, porque a gente ama, a gente sente, a gente transborda. E na série, Cristiane, eu gostei muito do casal, o professor e Raquel. Principalmente pelo fato dela ser mulher e tentar ganhar o espaço dela, né? E quando eu vi o caso dela de ter sido agredida, de ter tido um relacionamento tóxico, isso me tocou bastante. E nós estamos atualmente numa situação que a mulher é muito violada, né? Nós temos que nos proteger a qualquer momento. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar no que vai falar, no que vai vestir. E sempre, no caso, não sei se todos pensam assim, mas a mulher sempre tem que correr mais atrás do que vai fazer. E ela mostrou isso, ela tentou refazer a vida dela, começou a mandar numa equipe que só tem homens e ninguém dava nenhum crédito para ela. E, de repente, ela começou a se apaixonar por uma pessoa que ela tinha que prender. E ela ficou em contradição, porque chegou um ponto que ela não sabia se queria prender ele, se não queria prender, se queria ficar com ele, se não queria ficar. E ele é mágico. O professor é excelente. Gente, aquele homem é muito inteligente. Ele é perfeito mesmo. Ele é perfeito. Ele coloca tudo, ele pensa em tudo. Ele tá à frente de todo mundo. Como que a gente não gosta de um trem desse? E uma cena, entrando nisso, uma cena que eu acho muito maravilhosa, que demonstra que o professor acabou com toda a inteligência dele. Ele acabou vendo que ele estava amando, no caso, a inspetora, que é a cena que ele coloca até em risco o grupo, que ele deixa de matar a mãe dela por amor a ela. Então essa cena me prendeu muito, é a cena que a pessoa que você fala assim, ele é o cabeça da história, mas ele tem sentimento. Por amor, ele para naquele momento e ele é capaz de ter um ato que a gente não imagina. Então isso me prendeu muito. E aí você dá continuidade sobre o amor, você vai falar melhor. Sim, mas no caso assim, isso dele é bonito. E sem contar também que tem amor na série inteira. Todos têm uma coisa de amor. Até o Berlim, que é esquisito. Ele acaba passando amor. Ele parece egoísta. Ele parece que ele sabe mais de tudo, mas ele tem sentimento também. E ele tem amor. E isso que é gostoso, sabe? Sabe uma coisa que é interessante? Desculpa te cortar. Freud dizia que o amor é uma deficiência. É aquilo que eu vejo no outro e eu sinto falta em mim. E eu vi isso acontecer muito nessa relação do professor com a Raquel. Pois é. Você pode ver que ela tinha uma certa autoridade como policial, mas a vida dela pessoal, ela não tinha um controle. Ela era carente. E ela via, inclusive, o professor ter esse controle. E eu acredito que é isso que faz ela se apaixonar. É como se tivesse uma coisa completando a outra. Os dois se completavam de um jeito ou de outro. E os dois me encantaram por isso. E a gente sabe que isso acontece na vida real. Porque, querendo ou não, tudo que a gente vê, a gente quer colocar na nossa vida. Assim, então a gente pensa assim, meu vizinho tem isso, meu amigo é assim, aquela menina não faz isso. A gente sempre coloca um personagem, a gente se encanta. E eu gostei da Raquel por causa disso, por causa do empoderamento dela. Só que ela é sensível, ela é uma mulher que tem que correr atrás de tudo, mas ela quer carinho, ela quer cuidado, ela quer alguém lá pegando ela no colo, não fica assim não. Então assim, eu gostei desses dois, e o amor tem tudo, mas os dois me encantaram mais. Alguém gostaria de opinar mais sobre algum outro casal, algo que achou interessante na série, algum romance? O que ela falou sobre o Berlim me lembrou uma coisa que você falou também sobre o amor ser algo que você não tem. Uma deficiência. Uma deficiência. É aquilo que eu vejo no outro e não tem. Depois que ela falou do Berlim, vocês fizeram esse jogo, né? Eu pensei comigo, porra, o Berlim,
a partir do momento que ele vê que vai perder o controle sobre a situação, sobre o plano que o professor tinha montado e escalado ele como o responsável, como líder, ele começa a desandar. Ele começa a mostrar uma personalidade que até então ele é muito gentil no início, né? Muito gentleman, né? Articulador, e depois ele se manifesta. Pode ser pela ausência de algo que a pessoa projetou e não Ele tem uma ausência, né? O Berlim é narcisista e o Narciso ele quer todas as atenções para ele. E aí quando ele vê que isso está saindo do controle, ele, não, peraí. Ele se sente irritado. E isso também, o Berlim tem muito a questão da ira, da raiva. Será que alguém teria interesse de demonstrar um pouquinho esse sentimento? Você, Rafa, você vê um pouco de ira e raiva no Berlim? Eu achei ele bem controlado, frio. Ele não age por impulso, eu não vejo ira nele. Eu vejo a ira se manifestar muito. Eu vi no Rio, eu vi no Denver, eu vi... É porque eu sinto o Rio tão... Eu sinto ele como se ele fosse uma pessoa tão vazia. De todos os personagens, eu acho ele mais vazio. E a ira, pra mim, a raiva, a ira, é um sentimento que flutua, né? Que não é estático na pessoa. Então, todos nós, eu acho que somos passíveis a isso. Se eu meter o pé ali numa quina, eu vou ficar irado, mas aquilo vai passar. Foi o que aconteceu quando, por exemplo, a menina, a filha do embaixador, filmou ele. Ele coloca o telefone na parede e acaba sendo filmado. Foi um ato por impulso. Então, são gatilhos que podem destruir um plano inteiro. A raiva pode te levar a fazer coisas que às vezes não tem como voltar atrás, mas a raiva não. A ira. Todos os sentimentos, na verdade, né, eles levam a gente a perder esse controle, né? Tem um outro sentimento, gente, que eu acho muito interessante na série, que é em relação ao poder, e que envolve muito o Berlim, porque ele é uma pessoa que sempre quer estar no poder, tem essa questão do narcisismo dele. E alguém gostaria de falar sobre o poder? Tem alguma visão centralizada em relação a isso? Preciso falar isso. Então, sobre o poder, o que eu achei, tá? É minha concepção geral sobre a série. Eu acho que o poder, ele é o grande, é quem vai resolver os conflitos, né? A cada cena, a cada take, a cada momento existia um conflito, né, para ser resolvido. E a cada personagem que estava ali envolvido dentro desse conflito, um tinha o poder, né? Então eu acho que esse poder ele transita em todos os sentimentos. Ele, né, o poder ele já foi amor para poder solucionar um conflito, ele já foi o ódio, ele já foi a inteligência, ele já foi a posição social, ele já, sabe? Eu acho que o poder ele é o mais variável da série e claro, né, dentro daquela verdade de cada personagem que está ali envolvido. E essa questão do poder, tem uma cena que eu amo muito e que foi quem protagonizou essa cena. É a emoção, gente. Gosto tanto dessa personagem que até gaguejei para poder falar. A Nairobi, que é quando ela chega, o Berlim sai do poder e ela diz que inicia o matriarcado. Essa cena para mim foi assim, foi a perfeição da série. Essa cena sempre me vem na memória. E até quando ela iniciou de fato o matriarcado, o carinho com que ela envolvia as pessoas, com que ela brincava, com que ela dizia para as pessoas fazer o dinheiro e fazer aquilo com vontade, porque tem que sair a diversão e a forma como ela colocou tudo isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que é exatamente essa brincadeira, né? O poder ele está onde existe a necessidade. Você sabe qual é a necessidade daquele conflito, daquele momento? Então, se você consegue resolver aquilo, você tem um poder na sua mão. Eu acho que é bem por aí. E a série também, ela se manifesta, né? Toda a motivação dela é o poder, é o poder. É o dinheiro. É o poder. Né? É o poder. A motivação da série é ter poder, é ter grana, é poder... Inclusive, quando eles estão fazendo os planos, um quer comprar a ilha, sim, o outro quer comprar uma vinícola. Então, isso são manifestações de poder. De poder, né? Cada um dentro da sua verdade, né? Cada um tem um objetivo, uma história, um querer. Mas, no final, eu quero isso por quê? Para eu ter um poder dentro aqui da minha verdade. Né? E falando de poder, gente, essa série ela chama muita atenção porque ela tem uma questão também da vingança,
que, de um certo modo, eu não sei se o professor tem algum outro motivo para tudo que ele armou, para tudo que ele fez, mas até então a gente tem 2 motivos em relação a isso, que é a relação que aparenta que ele é um pouco anarquista. Ao mesmo tempo, às vezes eu acho que não, mas às vezes dá essa sensação. E tem também a questão da vingança em relação ao ocorrido com o pai dele. E em relação a isso, eu queria ter um pouco mais de visão, e eu sei que tem uma pessoa no grupo, em específico, que eu posso dizer que é um anarquista. Sim, pode dizer sim. Posso dizer? Pode. E que eu queria ter a visão dessa pessoa sobre os motivos do professor. E também eu sei que essa pessoa gosta muito do professor, então eu queria perguntar diretamente a você, Silvio, se poderia nos passar mais informações sobre essa questão da série. Claro. Olá, pessoal. Então, sobre o professor, né, que a motivação, né, do grupo, né, a maioria ali é dinheiro. A do professor, eu não vejo isso, né? Eu vejo que ele é um revolucionário. Inclusive, tem uma cena do Berlim que fala, né, que o professor, o dinheiro não importa, né? A ideologia é o mais importante. E a ideologia do professor é justamente essa, né? Dessa luta, né, contra a opressão. Ele tem a parte da vingança também, né? Mas eu acho que ali foi, sabe, é secundário. Eu acho que dar continuidade ao plano do pai, né, tudo mais, é importante para ele, mas acho que o fato também dele, da luta ali, né, contra essa opressão, acho que para ele é mais importante ainda. Ele, inclusive, é o argumento que ele usa lá para convencer, né, a Raquel, né, para não entregá-lo lá, né. Ele fala de tudo que aconteceu, né, sobre a parte lá, né, que fala do tanto de dinheiro que o Estado Tira da população. imprime, né, todos os anos lá, né? E esse dinheiro vai para os bancos, né? E não vai para quem realmente precisa. E isso é a verdade, né? E ele, assim como a maioria das pessoas, né? Acho que tem esse sentimento de revolta, né? Acho que todo mundo, principalmente no Brasil, essa série, né? Igual já ia falar, né? Fez muito sucesso, principalmente no Brasil. Acho que nós temos esse sentimento, né? Acho que todo brasileiro tem um pouco dessa revolta, né? E que é correto até de a gente sentir. Porque realmente acontece muita coisa errada, né? Sim. E eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta. Não envolve muito a questão da anarquia, mas como eu sei que você é muito fã do professor, da forma estrategista dele, você acha que foi um erro ele ter se apaixonado e se envolvido com a Raquel ou não? Você acha que foi válido para ele? Com certeza não estava nos planos dele, né? Ele mesmo fala, né, que o plano era perfeito até ele se apaixonar. Desse ponto de vista é um erro, mas a gente não manda, né, no sentimento, ele aconteceu. Mas isso para mim é ótimo, porque humaniza ele demais, né? Ele realmente é tudo planejado. Ele é um personagem extremamente frio, calculista, né, que eu queria dizer. E tá tudo planejadinho lá, só que ele se apaixona. Eu acho isso fantástico. Acho Verdade. que isso humaniza ele Alguém demais. aqui reclama do professor ter se apaixonado? Alguém é contra? Não, né? Então, ótimo. Perfeito isso. Acho E eu gostei muito, porque a todo momento ele é tão centralizado, tão certinho, parece que nada vai abalá-lo. Então, quando a Raquel chega, desde o começo, eu falei assim, gente, ele tem que se apaixonar por ela, porque vai ser perfeito. E realmente Sim. eles fazem um casal maravilhoso. E entrando agora nessas questões, tem um outro sentimento que eu acho que é muito importante na série, que é relacionado à amizade. Tem alguém com interesse de falar sobre? Eu, com certeza. E aí, pessoal de casa, beleza? Quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu valorizo a amizade, o quanto eu dou importância para a amizade, né? Porque é fundamental, amigo, assim. Até bíblico, né? Eu não conheço muito da Bíblia, mas tem uma parte. Ele é um dos amigos que eu tenho há mais de 10 anos. O restante do grupo se conheceu praticamente hoje, mas, enfim, se ele não me interromper, que tem amigos que são mais achegados do que irmãos, e assim, eu tenho amigos, que dá para contar em uma mão, que são mais achegados que irmãos, assim, que estão presentes em momentos importantes. E ali, voltando para a série La Casa de Papel, a amizade tem um papel fundamental, porque se eles não tiverem esse vínculo de amizade, eles não conseguiriam desempenhar o plano da forma que deveria acontecer. Um tem que confiar no outro, um tem que ter esse papel de, tá me fugindo a palavra, de cumplicidade. Um ali são todos cúmplices, eles passam de amizade, ao meu ver, chegam a ser irmãos, viram família, né? Eles passam a conviver só entre eles ali, quando eles ficam enclausurados,
perdem o contato social para poder fazer o planejamento perfeito do professor. Então, a amizade, a confiança, esses sentimentos caminham juntos e é fundamental para poder o plano ter êxito, né? E outro sentimento também que está muito inserido na série La Casa de Papel é o medo, né? Eu acho que pouco presente na maioria dos integrantes do grupo, porque para ter essa coragem de entrar no Banco da Espanha, onde teoricamente é impenetrável e não tem como sair de lá, eles tiveram que ter muita coragem, né? Ou não quer dizer que é ausência de medo ter coragem, mas sim ir com medo mesmo. E todos ali fizeram o que tinha que ser feito e tiveram êxito. Inicialmente, né, teve alguns imprevistos nos outros episódios, no decorrer da série, mas assim, no final das contas, a gente não chegou ao final, vai ter a segunda etapa da 5ª temporada, mas acredito que o final vai ser bem sucedido. E outro parênteses também para falar do medo, é que o medo, muitas vezes visto de forma negativa, né, porque nos paralisa, nos impede de fazer o que tem que ser feito, também é um sentimento super importante, porque se não houvesse medo, nós faríamos coisas que nos colocaria em risco, colocaria nossa integridade física em risco. Então, ter medo é fundamental. Caso contrário, nós iríamos pular do 13º andar, pensando que nada iria nos acontecer. Com certeza. Verdade. O medo nos deixaria como animais selvagens, né? O legal dessa troca, eu tive que cortar, eu preciso falar isso, mas o legal dessa troca é que nos leva a ter uma visão de coisas que a gente nem estava parando para observar tanto, né? Por exemplo, você fala muito dessa questão da família, da amizade, o quanto isso é valorizado na série. E isso me fez lembrar de todas as partes onde era muito focado a sensação do professor quando alguém morria. Você pode ver que eles focam muito no sofrimento dele sobre a perda de cada um, né? Ou seja, como se fosse um familiar como se dele, fosse né? um parente, uma família. Isso é muito legal, porque entra muito essa questão da humanização entre eles, né? Já deixou de ser apenas um objetivo financeiro ou uma revolta contra o Estado. Já entrou uma questão de lealdade, de fidelidade. E que cada vida importa ali. E eu vejo também muito isso na questão como ele se coloca pai de cada um. Porque ele foi escolhendo um por um quem iria entrar. Então, do meu ponto de vista, toda vez que ele perde um, é como se estivesse perdendo uma parte dele. Porque ele tem um plano perfeito, o plano é incrível e tudo pode acontecer. E no começo ele diz, vocês não podem matar ninguém, e do mesmo jeito que ele não deseja que nenhum deles morram. Então, a sensação que ele passa, eu vou até além, que pra mim ele chega a ter uma sensação de pai por cada um dos personagens que estão ali. Vocês acham que isso tem a ver também com a esperança que ele dá? Porque como ele vai para cada um, ele promete algo. Eu ia falar mais ou menos sobre isso também. Não, interessante disso tudo é que a gente pode fazer uma analogia também, como se o professor fosse uma espécie de Deus, né? Porque ele era uma visão onisciente, onipresente, sabia de tudo que estava acontecendo e todos recorriam a ele para tomar uma decisão. Isso nos lembra quando a gente está numa situação apertada, né? Que a gente recorre a Deus com uma prece, uma oração, alguma coisa do tipo. E aí é como se fosse o inferno na terra, né? Tudo acontecendo, tudo é um problema atrás do outro, tem amor, tem ódio, tem inveja, tudo dentro de um mundinho onde que eles estavam enclausurados. Verdade. Gente, eu adoraria poder continuar falando mais com vocês. É tão interessante esse assunto e é onde eu falo a importância da arte, porque para vocês verem, é apenas uma série, mas vejam como essa série traz opiniões diferentes, traz concordâncias e mais do que isso, uma série ela é capaz de mudar até a nossa visão de vida. E um debate que a gente não chegou a entrar na série, mas é sobre a diversificação de cada personagem. Cada personagem ali da série tem uma história diferente, uma história de vida a ser contada e que quando a gente traz para a vida real, isso acaba até nos modificando. Às vezes a gente tem uma opinião sobre algo, mas vivenciar a arte, ela nos faz nos colocar na pele do outro e passa a trazer grandes mudanças para a nossa vida. E é sobre isso e por isso que esse canal passou a existir a partir de hoje. Porque, gente, todo dia 1º de cada mês nós iremos publicar um vídeo falando sobre arte em geral. Nós vamos falar sobre música, livro, poesia, séries,
De repente até novela entre aqui, se for importante o assunto, porque a intenção é levar até vocês e para nós também, que está sendo muito importante, esse debate e esse conhecimento, porque quando a gente conhece o outro, a gente acaba conhecendo um pouquinho de nós. Obrigada a todos. Antes de me despedir, dar tchau para vocês, se inscrevam aí no canal, deixem um like, compartilhem se gostarem, se não gostarem também, dá o dislike de vocês aí que também ajuda, viu, gente? O que importa, como se diz, tem que ser visto, não é? O que importa é a gente mostrar. E nós fizemos com todo carinho para vocês. Vocês não vão acreditar, mas é a primeira vez que muitos aqui, nós não nos conhecíamos pessoalmente, exceto alguns aqui, mas está sendo tão importante, tão interessante, que vai ser um prazer poder dividir tudo isso com vocês. Obrigada a todos e até 1º de janeiro. E não percam, porque vocês vão amar o próximo vídeo que já estamos produzindo. Até!